Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Haksama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um dos vídeos em que aqui trago as questões trazidas por vocês que acompanham essas postagens. Em interações diversas, muitas conversas pelo WhatsApp, algumas mensagens enviadas por e-mail, marcelowallacepaiva@gmail.com, nos comentários que vocês fazem em postagens de texto que faço na minha página do Facebook, nos textos que posto também na aba comunidade que tenho nesse canal no YouTube e, claro, a respeito desses vídeos aqui. Então, eu faço uma coletânea dessas questões e trago para cá algumas delas. Alguns vídeos têm 5 questões, outros 4, alguns 6. Varia, dependendo do tempo que eu gasto aqui para desenvolver cada questão. Tá bom? Melhor que tenhamos mais questões, mas eu priorizo a qualidade do tempo para cada questão e acho que assim tiramos melhor proveito. Tá bom, meus amigos? Vamos lá então. Primeira questão de hoje. Faz sentido do ponto de vista do ensino de Ramakrishna a distinção entre masculino e feminino que normalmente se faz com o jeito da mulher, o jeito do homem? Fico pensando se somos almas sem gênero, por qual razão haveria essas determinações generalizantes sobre homens e mulheres, se na verdade não somos nenhum nem outro? Muito bem. Interessante questão sobre reconhecimento de quem somos, e identidades e coisas assim. Qual é o ponto aqui a respeito do ensino de Sri Ramakrishna Paramahansa? Brahman Satyan, Jagat Satyan. Ao contrário do que ensina o Advaita Vedanta, que diz Brahman é real e o universo, os jivas, são ilusórios, Sri Ramakrishna não considerava nada ilusório, tudo é real para Sri Ramakrishna. A doutrina de Sri Ramakrishna ela seria mais com a doutrina do Vishishta Advaita Vedanta, de Sri Ramanujacharya, na qual o universo e os seres são o corpo do Senhor, e o Senhor é a alma que preenche tudo. Diz Sri Ramakrishna, textualmente registrado no Sri Ramakrishna Katarita, que Brahman é qualificado pelo universo e seres. Então, não existe ilusão. O caminho de Sri Ramakrishna, disse Mahendranath Gupta, não é Mayavada. O caminho de Sri Ramakrishna é sobre a realidade de tudo. Em Deus. Em Deus. Não é panteísmo. Tudo é Deus, a cadeira é Deus, a planta é Deus, eu sou Deus. É mais um panenteísmo. Tudo está em Deus, Deus está em tudo. Deus é a substância, sem dúvida, mas dessa substância coisas existem. Né? O grande exemplo. O Advaita Vedanta fala, você tem uma tiara de ouro, você tem um colar de ouro, você tem uma pulseira de ouro e você tem uma tornozeleira de ouro. Se você derrete esse ouro, não existem mais as formas de tiara, de colar, de pulseira e de tornozeleira. É tudo apenas ouro. Onde estão então as formas e os nomes? São inexistentes, porque a substância é ouro. Aí vai dizer o Vishishta Advaita, de fato, a substância é ouro. Contudo, você pega a tiara e coloca no pulso,
Você pega a pulseira e coloca na cabeça? Você pega o colar, coloca no tornozelo? Você pega a tornozeleira e coloca no pescoço? Não. Então, ainda que a substância seja a mesma, você não trata tudo como se fosse uma coisa só. Você não pega um elefante no colo porque ele é a mesma coisa que um poodle. Não, porque são todos átomos. São mamíferos. Ó, entende? Então, aqui nós precisamos compreender que o ensinamento de Sri Ramakrishna não está falando da desconsideração daquilo que você vê. Também não está desconsiderando aquilo que nós não vemos tão obviamente. Está juntando as coisas. Que é um ensino mais realista e mais profundo. Não é? O Advaita Vedanta é uma idealização. Não existe nada disso que você está vendo. Tudo isso é uma ilusão, uma sobreposição. Existe. Existe diversidade, evidente. Existe o iluminado e existe o tosco. Existe o atado e existe o livre. Existe a fonte disso tudo, que é sempre livre. E existe a ignorância a respeito dessa fonte. Então, existe muita diversidade, muita multiplicidade. Existe realidade. Então, essa amiga que fala a respeito do masculino e feminino, que nossas almas são sem gênero. Ok, as nossas almas são sem gênero, mas você está falando com o Marcelo. E eu estou falando com, enfim, com a Aline. Ok? Estamos conversando. Estamos conversando nesse lugar. Não estamos falando como almas eternas aqui. Estamos falando como Marcelo e Aline. Estamos falando como pessoas. Identificadas com as nossas características. Porque essas características existem. Enquanto somos esses personagens. Então, nossa alma identificada com o corpo e com a mente não pode desprezar as características dessa identificação. Não é? Então é aquilo, né? Na imagem daquele terreno, daquele pátio ensolarado, onde tem baldes com água. Existem uns baldes grandões, existem uns baldes pequenininhos, existe um balde de madeira velha, existe um balde de madeira nova, existem uns baldes rachados, existem outros completamente íntegros, existe água até o topo de balde, existe água até a metade, existe água até o finzinho, existe água suja, existe água limpa. Muitas variações em baldes e águas, e o sol é refletido no pátio, ele toca a madeira e toca o interior da madeira. No interior da madeira, nesse espelho de água, ele é refletido através dos seus raios. O reflexo do sol naquele espelho d'água cria sóizinhos em cada um daqueles vasos. Contudo, o sol nunca saiu de lá. Os seus raios tocaram aqueles espelhos de água, e embora uns tenham água até o topo, outros tenham água rasa, o raio de sol nunca se tornou cheio nem vazio. Uns têm água suja, outros têm água limpa. O raio do sol nunca se tornou sujo ou limpo por causa das águas. Ele apenas é refletido nelas. Então aqui, analogamente, em algum momento, continuando aqui a imagem, alguns vasos de madeira, jarros de madeira, baldes de madeira se partem, outros são acrescentados, uns vazam, outros não. Então são características, né? O pátio é o campo da existência fenomenal. Os baldes de madeira são as consistências, constituições materiais dos corpos dos seres todos, das mais variadas criaturas que existem no universo fenomenal, o pátio. As águas em cada um dos baldes é a dimensão da mente de cada um, mais rasa, mais profunda, mais limpa e mais suja. E o reflexo do sol é mais poderoso, mais pujante ou menos, de acordo com a qualidade dessas mentes, mas o sol em si, o raio do sol, ou seja, as almas eternas, são incólumes a todas essas condições. Então, quando o balde se parte, não há mais reflexo, não é porque o raio deixou de existir. O raio continua existindo, ele está refletindo onde não existe mais corpo e mente. E a fonte dos raios é o sol. Então, aqui, nesta imagem, qual é o ponto? A identificação masculino e feminino tem a ver com os baldes. A identificação da alma tem a ver com os raios. Nós somos o raio do sol. Deus, o Supremo Senhor, é o sol. Nós somos os seus raios.
Nós somos idênticos a ele qualitativamente, mas nós somos diferentes quantitativamente. O Sol é imenso e dono de todos os raios. Nós não somos o Sol. Mas quando na nossa casa entra o raio do Sol, nós dizemos o Sol entrou. Não foi o astro que entrou, mas sim a sua potência. Nós, almas eternas, somos isso. Então, essa amiga aqui diz a respeito disso, nós não somos homem nem mulher. Então, por qual razão vamos dizer, existe o jeito da mulher, o jeito do homem? Não existe o jeito da mulher, o jeito do homem? É claro que existe. Assim como existe o balde mais novo, o balde mais velho, o balde rachado, o balde íntegro, o balde de madeira de maior qualidade, de menor qualidade, um balde pintado, outro sem ser pintado, um balde com adornos, outro sem adornos. Características existem, sim, em homens e mulheres, naturezas diferentes em homens e mulheres, sim, potenciais diferentes em homens e mulheres, sim. O que não significa dizer que todos os homens sejam iguais e todas as mulheres sejam iguais. É claro que existem variações, mas existem tendências, sim, comportamentais, de manifestação do sentimento, de capacidades, não é, de lidar com a vida, com o pensamento, com as ideias, maiores facilidades e maiores dificuldades em cada gênero, sim, sim, com variantes das individualidades, obviamente. Mas isso existe. Por quê? Porque as formas nas quais nós estamos refletidos como almas eternas são diferentes. E nós, como almas eternas, como cada raio do Sol, somos individualmente diferentes uns dos outros, ainda que sejamos da mesma substância. Não é? Então aqui é importante considerar isso. Sempre sem esquecer de que somos nós, almas eternas. Sim, senhor. Então, o espiritualista, pelo caminho de Sri Ramakrishna Paramahansa, Jagadguru, encarnação desse tempo, professor da humanidade, as duas coisas precisam ser combinadas. O reconhecimento do transitório e o reconhecimento do eterno. Uma coisa não anula a outra. Ok? Muito bem. Outra questão. De certa maneira relacionada. O que explica essa onda de homens que odeiam mulheres? Essas coisas idiotas de alfas, sigmas e red pills. Oh, que estranho destino que um vídeo que começa com Om Namo Bhagavate Ramakrishna chega algum momento que temos que falar de alfas, sigmas e red pills. Oh, amado Senhor, oh mãe, tem misericórdia de nós. Pois é, mas é um tema, ok? Como é que é a questão? O que explica essa onda de homens que odeiam mulheres, essas coisas idiotas de alfas, sigmas e red pills? Muito bem. Vou começar pela segunda questão. O que explica os idiotas? Primeiro, os idiotas sempre existiram. É um fenômeno desde sempre. Né? Não estamos inventando agora idiotice, imbecilidade. Os imbecis não nasceram agora. O que acontece é que em gerações passadas, os pensamentos exóticos, os pensamentos toscos, malucos, bizonhos, bizarros, eles ficavam mais reservados ao círculo das relações familiares. Né? Desafortunadamente, você tinha aquele tio que acreditava que a Terra era plana, você tinha aquele outro ali que era admirador de algum assassino, você tinha aquele outro que tinha uma ideia completamente idiota, absurda, e ele era o maluquinho da sua família que dizia, tá, e tal. Mas, de modo geral, também ele não manifestava aquilo muito abertamente, só num círculo mais íntimo, e o meio geral da sociedade coibia essas tendências da ignorância do povo, impondo de cima para baixo uma educação formal mais elevada, o que muitas vezes mascarava a idiotice predominante em grandes partes da população. Era assim até o advento da internet pelo celular. Veja, em ondas anteriores do desenvolvimento das telecomunicações, a era do rádio, muita coisa mudou no mundo. Mas ainda assim a relação com a transmissão e com aqueles que ouviam era diferente, porque tinha um controle muito maior. Poucos veículos, muito controlados, exigia-se uma certa qualificação para transmitir, licenças e acordos e pactuações
para manter a qualidade daquela transmissão, o que não significa dizer que muita idiotice não tenha sido transmitida pelo rádio, claro que foi, mas o controle era muito maior. Quando houve então a era da televisão, também muito maior a abrangência e as mesmas características. Claro que aqui e ali você tinha também grandes desqualificados e malucos e dementes falando para grandes massas, sem dúvida nenhuma, mas isso sempre foi muito mais controlado. Agora, com a era da internet, há um franqueamento. Qualquer pessoa pode ser um transmissor para o mundo inteiro. Esse meu vídeo aqui pode alcançar o mundo inteiro. Ele não vai alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas, porque eu não sou uma pessoa conhecida. Não é? Não estou investindo nisso profissionalmente, não estou impulsionando o vídeo com dinheiro. Falo de um tema muito, né? Muito pouco popular e tal. É uma coisa caseira. Eu aqui estou distribuindo para um círculo muito pequeno de pessoas, né? Maior do que das minhas relações pessoais, sem dúvida nenhuma, mas assim, muito pequeno. E milhares e milhares e milhares de pessoas como eu existem. Os vídeos são vistos por, sei lá, 100 pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas, 300 pessoas. Pouca gente. 1000 pessoas, que seja. Sei lá, o vídeo que tem mais visualizações aqui no canal alcançou, sei lá, 19 mil visualizações. É pouquíssimo, considerando o mundo inteiro. Então, esse trabalho aqui não significa isso. Mas existem outras pessoas que podem alcançar 1 milhão de inscritos, 30 milhões de inscritos, milhões e milhões e milhões e milhões de visualizações. Será pouco ainda, proporcional à televisão, mas que você tem muitas pessoas com esse tipo de alcance, então você tem uma diluição muito grande daquele controle. E como coisas malucas atraem os malucos, aqueles malucos que estavam todos no armário, escondidos, ridicularizados nos almoços de família, agora eles encontram uma plataforma para ter a sua demência elevada a uma condição de reconhecimento. É o empoderamento dos dementes. Então é disso que se trata. O primeiro ponto é esse. Não é novo o fenômeno da demência. Novo é a possibilidade de você ganhar muito dinheiro com a propagação do autoestima dos retardados. Então é isso que está acontecendo hoje em dia. Não é? Por isso você tem esses fenômenos. Por qual razão? De repente se descobriu que 11% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Eles existiam, esses idiotas. Mas por qual razão que se descobriu que eles existem? Porque agora nós temos a internet e eles têm fóruns que conversam uns com os outros. O fenômeno do bolsonarismo, como se deu? De repente, a sua mãe, o seu avô viraram fascistóides que defendem tortura e que acreditam que a ditadura foi boa, que acham que o Olavo de Carvalho tem razão. Você acha que isso surgiu de repente? Não, esses imbecis estavam aí, todos eles, vivendo no armário. De repente, surgiu a internet e começou a reunir as pessoas. Esse é um primeiro ponto. Para explicar esse fenômeno, né? Não é que estamos nos tornando mais burros agora, já éramos, é agora e só estamos dando vazão a isso se tornar muito disseminado. A autoestima dos mocorongos, mais ou menos isso, né? Então, aí vem a outra questão, que é a questão dos red pills, dos alfas, sigmas, os homens que odeiam mulheres, essas coisas. É também uma questão geracional. Tem a ver com a internet, mas tem a ver com uma transformação do mundo. Algumas gerações antes da minha, como é que era o esquema? Você era um cara. Você não era bonito. Talvez fosse até feio, né? E você talvez fosse um pouco tímido. Talvez você não fosse rico. Muito desafortunado você é em muitos aspectos, né? Mas o que acontece? Chegava uma época da sua vida que você tinha lá seus 23 anos, seus 25 anos, e você morava na casa dos seus pais, a sua mãe cuidava das suas roupas, cuidava da sua comida, né? Você era cuidado por ela, e isso era muito bom, você gostava disso. Você não tinha responsabilidade com nada, tudo surgia para você. Sua cueca limpa, sua camisa limpa, sua comidinha, seu sapato, às vezes engraxado, tudo mais. E você, depois de ter passado pela fase do colégio, ia para a parte do trabalho, você trabalhava e tinha essa segurança em casa. Só que você começou a crescer, você tinha hormônio e você queria ter também relações sexuais. Evidentemente, esse tipo de coisa você não tinha em casa.
Então você tinha que querer o quê? Uma moça. Na grande maioria dos casos, pessoas heterossexuais. Só que você é tímido, você é meio feio, você é rico, você não tem carisma, você não é engraçado, você, enfim. E aí você tem dificuldade de encontrar as moças, sobretudo aquelas moças que você quer mais, que são as moças que você acha mais bonitas. E que, de maneira geral, as outras pessoas acham mais bonitas também. Só que acontece o seguinte, nesta época, as moças não tinham incentivo para estudar, não tinham incentivo para cuidar da vida delas. Quem cuidava delas eram os pais e ela era obediente. Ela fazia as coisas em casa. Ela aprendia com a mãe a cozinhar, a lavar, a passar, a cuidar da casa para os irmãos e para o pai, em obediência à mãe e o pai. E ela esperava que quando chegasse na fase adulta da vida, um homem tiraria ela de casa para um casamento. Então ela sairia da administração da autoridade do pai e da mãe e passaria para a autoridade do marido, a qual ela prestaria os serviços de cuidar da casa, como a mãe dele fazia, com um adicional da parte sexual. E o marido cumpriria com a função de substituir os pais da moça no que diz respeito ao sustento, daria a ela essa noção de responsabilidade, ele cuida dela, ele protege ela, e tem a parte do sexo. Então o que acontece é que por mais mocorongo que fosse o sujeito, se ele tivesse um trabalho, se ele fosse minimamente responsável, quando estivesse ali na casa dos 25 anos, ele teria um campo muito grande de moças para ele poder escolher. Claro que ia ter uma graduação, mas as moças todas estavam esperando que alguém as tirasse de casa, porque isso é o que os pais também esperavam. Esse era o sistema. As moças, é claro, não namoravam muito e pretendia-se que elas não tivessem relações sexuais para elas serem virgens para os seus maridos. E os maridos, ao contrário, teriam experiências sexuais com prostitutas, para poder serem experientes o suficiente para conduzir as suas mulheres. Veja que mundo feliz para esse mocorongo, não é? Ele tinha a licenciosidade sexual de procurar prostitutas, e ele ainda tinha a possibilidade de escolher entre muitas moças, mesmo que ele não fosse bonito, engraçado e rico. Ele podia escolher entre moças, inclusive, muito bonitas, porque elas estariam precisando de marido. Eu lembro que certa vez, na minha infância, assim, né, em casa, conversando, e se falava sobre uma outra família, e se dizia assim, e fulaninha? Fulaninha? Não, e fulaninho? Fulaninho não quer estudar, tá lá, putz, vai ser complicado, hein? Como é que vai conseguir um trabalho e tal? E fulaninha, a irmã? A irmã também não é muito de estudar, não. Aí alguém disse, mas ela é bonitinha, né? E o importante é cuidar disso. Ela vai se casar um dia, o marido cuida do trabalho dela. Já o irmão... E ninguém ouviu isso e doeu. Ai, que coisa absurda. Não, estava certo. É isso mesmo. Esse era o padrão. Então o que acontece? Na minha geração, já não era assim. Eu quando fui, né, comecei a namorar com a minha esposa, e né, nós noivamos e casamos, antes do casamento eu lembro do meu sogro vir conversar comigo, querendo ter a conversa, sabe aquela conversa? Veja bem, você está tirando a minha filha de casa para... E eu quis esclarecer para ele, falei assim, não estou tirando minha filha de casa nenhuma, não. Eu estou saindo da minha casa, ela está saindo da casa dela, e nós estamos nos unindo para ter uma vida de parceiros, eu não estou sendo responsável por ela, não. Nem ela por mim, nós somos juntos numa jornada. E eu sei que ele falou isso meio que pro forma, porque era protocolar que se tivesse essa conversa. Mas tinha um pouco dessa ideia, né? Você tem certeza que você é capaz de dar a minha filha aquele conforto? Não, não sou não. Não sou não. Nós vamos lutar aí. Nós não estamos, eu não estou cumprindo esse papel. Mas isso, para mim, estava tudo ok. Até porque eu tinha as habilidades para conseguir encontrar alguém que eu gostasse, se conectasse e tudo mais. Deu certo para mim, eu não tinha esse problema. Mas para muitas pessoas que têm o problema de encontrar alguém e de conseguir conquistar alguém e ser conquistado e de se envolver sem essa barganha, o mundo antigo era muito mais fácil. Muito mais fácil. Até porque ele era um chefe da casa, entendeu? Essa mulher que ele adquiriu através do pacto social seria um pouco mãe dele e seria um pouco a mulher da cama. E ele ainda mandaria nela, porque ele é o protetor dela. Ele é o guardião. Entendeu?
Esse mundo acabou. Esse mundo não existe mais, em certa medida, nas sociedades mais cosmopolitas e urbanas e tudo mais. O mundo decaído, né? Não é mais assim, as mulheres sabem que tem que estudar, sabem que tem que trabalhar, sabem que tem que correr atrás. E aí os idiotas falam, agora essa mulher é muito mais exigente, agora eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser engraçado, tem que ser simpático, tem que ser bom, tem que ser companheiro, eu tenho que ser até atraente, porque ela não tá dependendo de mim para sair da casa dos pais. Então, pô, que saco, cara. Os meus avós precisavam fazer nada, bastava ter um empreguinho ali de 2 salários mínimos e um Passat, o cara já podia pegar bonito do bairro e levar para casa. Comigo não. Eu tô aqui ralando. Então daí que surge essas coisas idiotas de red pills, de esses fracassados, esses buçundas, esses idiotas que não conseguem dar tratos à bola no relacionamento deles. Eles se ressentem de uma época em que era mais fácil, em certo sentido, conseguir certas coisas. É por isso que existe toda essa coisa do passado era melhor e tal. Esse saudosismo. Os caras têm saudade do tempo que você podia ser racista, podia ser machista, homofóbico, preconceituoso. Isso era o normal. Homens e mulheres também sentem falta disso. Aí muitas mulheres, de fato, o mundo se tornou mais individualista, mais competitivo, mais... E as mulheres, de repente, não encontram... Certas mulheres se ressentem disso também. Falam assim, ah, pô, tudo bem. Chegava o cara aí, tomava a responsabilidade dele, eu a minha. Há pessoas que se ressentem. São os eleitores da ultradireita. Basicamente isso. Basicamente isso. Sendo bem claro. É tosco trazer esses assuntos diante das imagens de Thakur Sri Ramakrishna, Sri Sradadev e Swami Vivekananda? Não acho. São os temas da vida. Né? Compreender a vida na qual a gente vive não nos separa de Deus. Não é? Eu estou tentando tratar as coisas assim, desse ponto de vista mais direto, claro e reto. Ok? Muito bem. Outra questão. Tenho iniciação em uma linhagem hindu, mas como nasci em uma família católica, tenho muito interesse pelo cristianismo e de uns tempos para cá, interesse se desenvolveu sobretudo a respeito da Igreja Ortodoxa grega. Gostaria de perguntar se seria viável eu visitar uma igreja grega e lá ter alguma instrução espiritual do padre. Também gostaria de saber um pouco sobre as práticas de piedade da casa e da relação do cristianismo ortodoxo com os cânticos. Muito bem. Então esse rapaz, ele teve uma iniciação hindu, é um interessado, acho que ainda é um praticante de sadhana hindu, mas ele tem uma distância muito grande entre o seu orientador espiritual, o seu guru e de comunidade, né? Evidentemente existem pouquíssimos hindus praticantes aqui, né, no nosso país. E aqui, evidentemente, um país de maioria cristã. E ele passou a se interessar, então, por ter uma associação com talvez um religioso, talvez imaginando aqui que esse religioso possa ser uma espécie para ele ter sadhu sangha e sadhu seva, ou seja, associação com santos, com pessoas espirituais, serviço mais próximo. Na tradição hindu, muito mais abrangente, muito mais ampla, né? Você pode considerar pessoas de outras religiões esse sadhu. E tá querendo ver se tem entrada para isso, tá querendo conhecer um pouco mais da Igreja Ortodoxa, porque eu durante muitos anos fui um membro ativo da Igreja Ortodoxa, um clérigo dessa religião. Né? Desde março de 2017 eu me desconectei da Igreja Ortodoxa, nunca mais frequentei a igreja e me associei por conta própria dos vínculos com a questão ministerial e tudo mais. Uma questão já muito batida, já muito explicada aqui, enfim. Mas eu tenho então esse legado comigo, né, de ter um contato com essa tradição, de conhecer um pouco. Então eu posso falar alguma coisa a esse respeito. Respondendo a esse querido amigo, evidentemente que eu já conversei isso com ele aqui, né? Mas tratando disso para que beneficie a outras pessoas que possam ter alguma similaridade com essas questões. De alguma maneira possam ter interesse e tudo mais. Bom, primeiro ponto é que a Igreja Ortodoxa, como todas as igrejas do cristianismo, são muito sectárias. E elas não estão assim tendo aquela visão do hinduísmo em que você, ou a visão de Sri Ramakrishna Paramahansa, que existem muitos caminhos, que basta você ser um sincero aspirante espiritual, que você pode escolher qualquer um desses e
Não, não é assim que a Igreja Ortodoxa vê, assim como nenhuma igreja do cristianismo. É unicamente o caminho do Cristo. Cristo é o único Salvador, a única encarnação divina. Não existe outra verdade além do cristianismo. Todo o resto é mundo e queda. E as igrejas, particularmente, cada uma delas se vê como a versão perfeita e verdadeira da Igreja de Cristo. Só para deixar isso claro. Então, não existe essa possibilidade de alguém chegar e falar assim: ah, beleza, tudo bem, somos todos uma coisa só, é apenas variantes do mesmo caminho. Não, não é assim que vão interpretar. Mas isso não significa dizer que você será rechaçado numa igreja cristã ortodoxa porque você é hindu. Não, não necessariamente assim. Né? As igrejas ortodoxas aqui no Brasil, em muitos lugares do Ocidente, onde a igreja ortodoxa é uma comunidade muito, muito, muito pequena, ela é quase sempre muito vinculada às comunidades tradicionais de um determinado povo. A igreja dos gregos, a igreja dos árabes, a igreja... Estou falando aqui da igreja ortodoxa calcedoniana. Porque esse rapaz havia me perguntado da igreja copta, é outro ramo. Mas o quadro é o mesmo, né? Igrejas de um povo. Igreja dos gregos, igreja dos árabes, igreja dos ucranianos, igreja dos russos, igreja dos, sei lá, sérvios, se fosse o caso, dos búlgaros. Que no Brasil, então, nós temos algumas comunidades de igreja ortodoxa, todas elas vinculadas a essas diásporas. Exceções existem de paróquias que foram de brasileiros que se converteram à ortodoxia através de igrejas não canônicas no passado, que se tornaram depois associadas a igrejas canônicas. Uma certa confusão. Igreja da Polônia, igreja da Sérvia no Brasil, são todos de brasileiros. Não são de comunidades étnicas de poloneses ortodoxos, até porque são pouquíssimos na Polônia, muito poucos, e sérvios no Brasil. Não. Igreja da Sérvia no Brasil, igreja da Polônia no Brasil, são de brasileiros convertidos. Mas são comunidades muito pequenininhas. Você vai chegar numa igreja, tem 10 pessoas, é um dia normal, e se tiver 50, um dia cheio. Caramba, hoje veio gente demais. Né? Mais ou menos assim. Então são comunidades muito pequenas. E as igrejas gregas, igrejas russas, igrejas ucranianas, são igrejas muito étnicas. Geralmente a pessoa está ali porque é a igreja do avô dela, ou porque você está namorando com uma moça que é ucraniana, ou um rapaz que é grego, e você está ali visitando. Tal, mas comunidades muito pequenininhas e muito assim, um clube étnico de modo geral, onde tem aos domingos, quase que exclusivamente os domingos, uma celebração litúrgica. Essas comunidades são fechadas, você não pode entrar. Ah, o que você está fazendo aqui? Você é grego? Não, não é isso. Não, não é isso. As pessoas são educadas, claro, variantes de pessoas, mas não tem, a porta não está fechada para quem não for. Mas, evidentemente, que não existe ali, de modo geral, uma grande preocupação em acolher, em levar, porque essas pessoas não estão fazendo justamente isso. Elas não estão esperando que brasileiros se tornem ortodoxos. Estão esperando que os de sempre estejam ali, porque aquilo ali é uma coisa de família. E uma coisa sobre essa etnicidade, sobre essa herança. Tem os brasileiros, muitas vezes os brasileiros são os indivíduos mais ativos desses grupos. Mas é essa a ideia. Né? Então o que acontece? Esse sacerdote, de modo geral, nas igrejas ortodoxas, ele não é exatamente assim um grande orientador espiritual, uma pessoa assim que está ali, né, um starets, um elder que está ali. Não, ele de modo geral é alguém, muitas vezes, na maioria das vezes, estrangeiro, que está passando um período ali naquela paróquia, de 5 anos e tudo mais, às vezes fica mais tempo, às vezes até a vida inteira, mas que está ali para atender aquela comunidade étnica e tudo mais, para servir os serviços, sacramentos, a comunhão, unção dos enfermos, velórios, batismos, casamentos e as liturgias. De um modo assim muito sintético ali, basicamente, celebrou a liturgia, tem um cafezinho depois e vai para sua casa. Não é assim uma comunidade viva, muito, né? Onde você tem na igreja católica várias pastorais, estudos bíblicos, então não tem muito isso. É uma coisa muito minimizada. Então, esse rapaz vai chegar numa igreja assim, talvez ele se ressinta um pouco disso, vai chegar ali um ambiente meio, né? Mas, acabando a liturgia, conversando, quiser conversar com o padre, ele vai conversar. E se souber o idioma, alguns às vezes não sabem, vai tratar de responder coisas, falar coisas, iniciar alguma coisa sobre a visão ortodoxa, sobre a visão da vida. Tudo isso de um modo assim muito, de modo geral, muito ameno e uma certa superficialidade. Se você então desejar engajar ali naquele processo de se aproximar da igreja e tal,
pode ser que aumente. Algumas paróquias nem têm um processo de catecumenato, de formação. Você vai ficando por ali um dia, se você quiser. Você pede para ser batizado e ou é crismado. É uma coisa assim muito. Tem variantes, ok? De igreja para igreja. Quando muitos brasileiros convertidos se juntam a essas igrejas, elas às vezes ficam um pouquinho mais rigoristas, um pouco mais interessadas. Mas de modo geral é isso na igreja ortodoxa. É um grupinho pequenininho ali que está cuidando de um patrimônio cultural. Então, se você quiser se aproximar disso, tem que ter essa predisposição. Não pense que você vai encontrar ali anciões da Montanha Santa, pessoas falando e pregando. Não é muito isso. É uma coisa muito pequenininha, muito minimizada. Aí, eu acho que não tem problema para conhecer, para ir ver, né? Esse rapaz é da região sul do Brasil, tem uma igrejinha lá pequenininha, vai chegar lá, vai encontrar muitas velhinhas e tal, um idioma grego, pouca gente, poucos jovens. E talvez encontre essa disposição, mas assim, muito nessa linha. Né? A respeito das tradições, os ortodoxos têm muitas tradições. Né? Eles têm, geralmente em casa, um lugar onde ficam os ícones, geralmente no oriente da casa, onde se faz as orações. Né? Tem períodos de jejum, períodos de festa. Eu vou tratar disso de uma outra questão aqui, então eu vou reservar um pouco disso. Faz o sinal da cruz de modo diferente, né? Assim, né? Os católicos acham que é o contrário. Junta os dedos, né? Santíssima Trindade e as duas naturezas do Cristo, repousadas no seio da Virgem Maria. Tem algumas coisas bonitas assim, né? É isso. E sobre os cânticos, a igreja ortodoxa tem muitos cânticos. A liturgia toda ela é cantada, inteiramente cantada. Não há nenhum serviço ortodoxo lido, falado assim. Mesmo a leitura das epístolas e do evangelho é cantado, né? Naquele tempo. Assim. Às vezes não dá para entender bem, mas é bonito, né? E são tradições, né? É uma igreja muito assim, muito relacionada ao externo, ao tradicional, ao litúrgico, um pouquinho congelada, né? Ela não tem problema com essa coisa de as igrejas só tem velhinhos ali, pouca gente, a pessoa só está indo ali mesmo para se casar, então não tem problema com isso, tá tudo certo, tá tudo assim. E tem essa coisa muito étnica, né? Em relação aos países. E é isso a igreja ortodoxa, ok? Muito bem. Aí vem uma outra pergunta aqui sobre isso, de igreja ortodoxa, que justamente por causa disso, né, por causa desse meu passado ortodoxo e tudo mais, ele entra mais um pouquinho aqui em coisas que eu vou aqui tentar ajudá-lo. Esse rapaz diz: sei que você foi padre ortodoxo. Eu fui diácono. Oficialmente ainda sou, né? Não sei se eu fui desordenado, se eu fui excomungado, acho que não, né? Fui ordenado ao diaconato, né? Leitor, subdiácono, né? Antes de ter sido acólito, e diácono, né? Na igreja ortodoxa, os diáconos são chamados de padre no tratamento pessoal. Assim, ô padre, tudo bem? O monge, que não é clérigo, é chamado de padre também. Padre é uma forma de tratamento. Pai, né? Aquilo que chamamos de padre aqui, comumente, é o presbítero. O presbítero, o diácono e o bispo, a ordem maior. Okay? Na igreja ortodoxa, os bispos não são chamados de padre, são chamados de mestre. Né? Vladika, né? É o mestre. O padre é chamado de presbítero, o presbítero é chamado de padre e o diácono também é de padre. Na igreja russa, por exemplo, diminutivos carinhosos, né? O batushka, o papaizinho. Em português fica um pouco estranho, mas em russo é essa coisa, né? Batushka é o papaizinho. E o diácono é o otets, padre. Padre, diácono. É isso. Otets, diácono. Alguma coisa assim. Então, isso, né? Sei que foi padre, diácono, mas tá valendo. E gostaria de uma orientação sobre a questão das abstinências na igreja ortodoxa. Eu li em um site que todas as quartas e sextas-feiras do ano os cristãos ortodoxos precisam abdicar do consumo de alimentos de origem animal, e isso inclui leite, queijo e peixe. Eles não são, né? Para além disso, nesses dias, os casados precisam não ter relações sexuais. Todas as abstinências são seguidas também 40 dias antes da Páscoa, 40 dias antes do Natal, 30 dias antes da festa
dos santos Pedro e Paulo e 14 dias antes das festas da dormição de Maria. Eu fiz as contas e isso me faria ser vegano e sem sexo com minha esposa por quase metade do ano. É, que dureza, hein, irmão? Isso me deixou muito assustado. É assim mesmo? Ah, velhos tempos. Bom, é. Assim, a respeito das quartas e sextas, né? Essa é a recomendação. Quartas-feiras você lembra da traição de Judas e sexta-feira da crucificação de Cristo. Então, nesse dia, você não come alimentos de origem animal e não tem relações maritais. Com as exceções das quartas e sextas-feiras no período pós-Páscoa e no período pós-Natividade. São períodos de festa. Mas o resto do ano todo é assim. E durante as quaresmas, a grande quaresma, a quaresma da Natividade, 40 dias para o Natal, 40 dias para a Páscoa, a Semana Santa, extremamente rigorosa, né? São 50 dias quase, né? Mas as preparações para a festa da dormição, falecimento da Virgem Maria, dormição da Mãe de Deus. E as festas que vão no Pentecostes até a celebração do dia de São Pedro e São Paulo, às vezes é um mês, às vezes é mais, o calendário é móvel nessas festas, você deve fazer abdicações. Nas abdicações, por exemplo, do jejum do Natal e do jejum dos Santos Apóstolos de São Pedro e São Paulo, o jejum não é tão rigoroso assim. Você pode comer peixe, por exemplo. Mas o resto é igual. Essas são as recomendações. Quem segue isso? As pessoas muito piedosas, as pessoas muito rigorosas, né? Espera-se que siga isso. Mas, o que acontece? Eu, na minha prática pessoal, então fui ortodoxo, sério, rigoroso, entre 2008 e 2017. Ok? Um período como cristão ortodoxo muito sério. Muito sério. Muito verdadeiro. E durante boa parte desse período, metade desse período, como clérigo, ministro religioso da Igreja Ortodoxa. Antes disso, como catequista. Então, eu sempre levei muito a sério todas essas práticas. Contudo, eu cheguei à Igreja Ortodoxa já como um homem casado. Casado no civil já há 6 anos. Eu me tornei uma pessoa muito engajada na igreja. Logo fui recebido, me tornei acólito, depois me tornei catequista, me tornei leitor, me tornei diácono. A minha esposa sempre me apoiou muito, mas ela nunca esteve tão dentro, né? Então, para mim, as coisas eram muito mais reais, muito mais vivas do que para ela, porque para mim tudo estava inserido dentro de um contexto muito aprofundado. Ela, enquanto eu estava celebrando com incenso, me dizendo em paz, oremos ao Senhor, ela estava lá atrás com as minhas crianças, com os nossos filhos, no colo, evitando que eles corressem na igreja, ou no balcão da igreja vendendo prósperas e velas. Ou seja, muitas vezes me ajudando, cuidando dos nossos filhos, ajudando a igreja, vendendo velas, atendendo as pessoas, outras vezes no pátio da igreja brincando com as crianças enquanto eu estou celebrando. Então, para mim, sempre foi muito mais integralmente vinculado. Para ela, sempre foi muito mais um acompanhar. Isso acontece muito com as mulheres de clérigos. Na igreja ortodoxa, né, os homens casados podem ser ordenados. O que acontece? Eu sempre pensei assim: eu não posso transformar a vida da minha mulher numa vida cheia de obrigações clericais que ela não tem porque ela não é clérigo. Então, o que acontece? Muito sincero, sendo muito claro. A respeito das relações maritais, relação sexual, eu nunca levei isso em conta. De passar 178 dias do ano sem ter relações sexuais com a minha mulher, porque não, nunca pensei nisso. Por quê? Porque eu sou um homem casado. Eu não sou um monge. E o sexo dentro do casamento não é simples luxúria. Ele é carinho, afeição, estar junto, né? Dar amor um ao outro, né? Então, para mim, o que acontece? Eu, como ministro religioso, que participava de liturgias, na maioria das vezes, aos finais de semana, mas em certos períodos do ano, durante alguns dias da semana, sempre guardei a questão da relação marital para a noite anterior da liturgia. Ou seja, meia-noite de sábado em diante, estava limpo. No banho, tudo sem. 11h57,
Podia. Tá bom? Sendo bem honesto. Por quê? Porque eu não vou acabar com a minha vida por causa de regras, assim. Não achava que aquilo me espiritualizava em nada e com certeza atrapalharia o meu casamento. Porque o sexo no casamento, ele não é assim, hoje é dia tal, vamos ter. Não, acontece, está junto, os corpos se tocam e as coisas acontecem. Então, para mim, sempre segui os jejuns alimentares com rigor. Sempre fui muito atento a isso. Claro que tem certas coisas, né? Você vai comer frutos do mar. Camarão, por exemplo, não conta. Olha que legal. Aí você se empanturra de camarão. Eu estou no jejum, oh, como eu sou rigoroso, oh, como eu sou ascético. Por aí. Né? Tinha essas coisas. Com o tempo eu fui percebendo. Falei, putz, caramba. De repente, se eu tivesse comido um peixinho só, era mais ascético. Né? Mas tem essas coisas legalistas assim. Mas no que diz respeito a essa administração da vida, eu, que era um clérigo, ministro, pregador, missionário, catequista, pessoa que formava pessoas, tinha e falava isso. Certa vez um casal chegou para mim jovem e tal, e eu disse para eles, falei assim, olha só, sua esposa tem 20 e poucos anos, você tem um pouco mais e tal, vocês estão no início da vida. Se vão ficar 178 dias do ano sem poder se encostar, isso não vai ser bom para vocês. Então, espiritualizem tudo, inclusive as relações. Vocês são casados, esse é direito, não tem nada de pecaminoso nessas relações. Entendeu? E assim eu oriento você também. Ainda que eu não tenha esse galardão. Você deve buscar, né, estando na igreja ortodoxa, os professores desse caminho aí. Mas eu dizendo para você, assim, como um amigo, você está me buscando, como dois seres humanos e tudo mais, como uma pessoa que tem experiência nisso, eu digo para você: centre mais a sua mente no Evangelho e você vai jejuar mais das coisas que saem da sua boca do que das coisas que entram. Né? Tenha mais atenção a isso. Não seja muito ligado. Pegando o ensinamento de Sri Ramakrishna, não seja muito ligado nisso, de marcas, de expressões, de visualização. Não, não, não. Seja mais interior. Seja bondoso. Não magoe ninguém, não fira ninguém. Sirva os outros. Ame a Deus. Cante o nome do Senhor. É isso. Tá bom, querido? Mas as informações que você recebeu, que está descrevendo aqui, são assim, o padrão do rigorista. As pessoas vivem isso na igreja ortodoxa. Talvez alguns, né? Talvez alguns clérigos. Talvez, né? Talvez. Muito bem. É. Uma última questão. Dá tempo. Diversificar aqui um pouco. Tem muitas outras. Agradeço muito por essa interação. Um amigo escreveu: tenho profunda devoção por Sri Ramakrishna. Abençoado seja. Mas ao mesmo tempo sou adepto da Umbanda. E sou realizado no convívio e serviço no centro de Umbanda no qual faço parte. Li que Sri Ramakrishna não aprova a comunicação com espíritos, a mediunidade, nesse sentido que associamos mais às práticas do candomblé. Tem problema? É a questão. Sri Ramakrishna Paramahansa é o professor do anseio por Deus. Nasceu em vão aquele que obteve o nascimento humano tão raro, porque existem outros bilhões de formas de vida, e você conseguiu encontrar essa forma de vida na qual você consegue pensar em Deus, e não buscou conhecer Deus nessa mesma vida. Então essa é a meta que Sri Ramakrishna ensina. Conquiste anseio por Deus, rogue por Deus, pense em Deus, discrimine. Tudo nesse mundo é instrumento de Deus, Deus é o agente. Busque anseio por Deus, chore por Ele, chore por Ele. Certa vez um sadhu, não é? Foi perguntado: Baba, como faço para ver Deus? Eu quero muito ver Deus. Ele respondeu: chore por Ele. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então esse é o caminho de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna então ensinou: não busque nenhuma outra coisa nessa vida. Poderes espirituais, comunicação com os falecidos, né? Dons. Não, busque só amor por Deus no coração. É a graça que Deus vai te dar se você tiver anseio. Então é nesse sentido que Sri Ramakrishna não recomenda. E dizia, é perigoso você se comunicar com espíritos, você buscar outras inteligências. Quem é você? Você é uma pequena inteligência obscurecida. Você vai buscar falar com outros, vai tomar como oráculo alguém que talvez seja como você, tão tamásico quanto, tão fechado quanto. Então Sri Ramakrishna definitivamente não recomendava os sistemas oraculares. Espiritismo, tal, a consulta de espíritos, isso é um sistema oracular. Uma coisa é você ter um sábio,
humano aqui que está dizendo, através das minhas experiências espirituais, eu estou aqui ensinando para vocês um caminho para buscar o Supremo Senhor do Universo. Outra coisa é você, no vazio, ouvir vozes que vão dizer para você, eu sou o Espírito Superior, ok? Ouça o que eu estou dizendo. Então, Sri Ramakrishna não recomendava isso. Não recomendava o culto a isso. Então, nesse sentido, Sri Ramakrishna não recomendava essa prática. Agora, significa dizer que você não pode amar a Deus, ansiar por Deus, buscar por Deus, estando em práticas espirituais X ou Y, como por exemplo o Umbanda? Não. Não quer dizer necessariamente isso. Quer dizer que se você for orientado pelo caminho de Sri Ramakrishna, o que você vai buscar é repetir o santo nome de Deus, discernir, ser bom para os outros, sem se apegar muito. Né? Você vai cuidar de todos que você tem que cuidar, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus colegas. Você vai ser legal, você vai ser bacana, mas você vai buscar sempre recolher um espaço do seu coração para meditar em Deus, nos seus passatempos, nomes e glórias, pensar na encarnação divina, no seu ideal escolhido. Essas coisas são diferentes, por exemplo, do aspecto da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo e tudo mais. Tem outros signos, outras coisas, outros sinais, outras obrigações, outras demandas, né? Então, são universos um pouquinho diferentes. Mas se você tem atração para o caminho de Sri Ramakrishna, o que ele está orientando para você é isso. Busque anseio por Deus. É isso. Não é nenhum tipo de não faz isso, não faz aquilo. Certa vez perguntaram a Sri Ramakrishna, o que o senhor acha da teosofia? Ele dizia, eu não sei, eu não conheço muito, mas eles ensinam a ter anseio por Deus? Se sim, é bom. Se não. Dizia, eu ouvi falar de outro dia que fizeram uma evocação de um espírito e tal. Isso não é legal. Isso não é bom, não. Agora, se ensinam anseio por Deus, é bom. Por que não? Se forem sinceros, tiverem conhecimento de Deus, podem falar. Quem não tem conhecimento de Deus não pode orientar. Aí você diz assim, mas Marcelo, você não tem o conhecimento de Deus. Mas Thakur tem. E eu estou falando a respeito do que ele ensinou. Tá bom? É isso, meus amigos. Por hoje só. Próxima semana, 2 vídeos por semana, questões. E é muito bom sempre poder conversar aqui. Tá legal? Desculpe qualquer coisa, qualquer exacerbação. Às vezes, né, a coisa deságua para um tipo de exclamação um pouco mais jocosa, às vezes um pouco agressiva. É devido à minha tamasidade, ao meu aspecto decaído. Eu sou uma alma atada, Zé ninguém. Mas mirem nos ideais sagrados. Thakur Swamiji. Mirem no mais alto. E vocês vão conseguir perceber que, a despeito da minha miséria, alguma coisa boa vem pela graça poderosa que advém de Deus, dos seus santos. É isso, meus amigos. Jai Thakur, Jai Ma, Jai Swamiji. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.